numa determinada festa, estavam todos reunidos. Naquele dia era o Pai João que estava incorporado. Era um dia festivo. E então eu, de repente, olhei assim para o grupo perguntando isso. Quem? Quem vai ser? Haviam mulheres com muito mais tempo de trabalho ali na casa, de frequência na casa, e eu olhei para todo mundo. Quem? De repente meu olhar se fixou na Zanza. Eu falei, meu Deus, será? Pensei, será? Aí eu me dirigi ao Pai João, nessa hora me conectei com ele, né? Me dirigi ao Pai João e falei, ô Pai João, é essa mesma pessoa que vai desempenhar essa tarefa aqui na casa? Ela falou, ele disse, é minha filha. Faz muito tempo que ela está sendo preparada para isso. Eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos. Eu comecei a namorar o Zé, o pai do Rafael e do Gui. E chegava no sábado, ele falava assim, ó, eu tenho um compromisso, eu não posso sair com você hoje. Eu falava, mas que diabo, eu tô namorando, meu namorado sai comigo no sábado à noite. Ele não dizia, tinha medo de dizer onde que ele vinha. Ele tinha 21 anos. E aí ele virava para mim e falou assim, não, você confia, não tô fazendo nada de errado. Eu achei muito estranho. Mas um dia eu saía com meu pai, com a minha mãe. Um dia eu saí e eu vi o carro dele passando com uma loira na esquina do Vicente Rígio. Ele descia em Higienópolis e eu estava na JK, não tinha nem sinaleiro naquela época. Eu falei, mas... Aí no dia seguinte, domingo, chegou lá, eu falei, então, né? Aí ele falou assim, não é isso que você está pensando. Aquela loira é minha irmã, você não conhece minha irmã? E nós frequentamos uma casa do terreiro. Eu falei, nossa, terreiro, aquilo para mim era um horror, né? Eu falei, mas eu quero ir lá. Aí eu comecei a vir com ele. Com 16 anos, nunca tinha ouvido falar, nunca, nada, para mim era uma coisa assim, porque eu pouco saía de casa. E quando eu cheguei aqui, era o terreiro dos 50 metros já. E naquela época, 76. Não, 77. Eu faço no final do ano, 77, começo de 77. Aí depois nós casamos, e o Zé faleceu muitos anos depois, mas durante todo esse tempo o Zé esteve ligado à casa, porque nós moramos fora 10 anos, os meninos foram crescendo, mas ele vinha todo mês para o trabalho de marinheiro, que era a paixão dele. Então ele sempre vinha. E aí depois nós voltamos para Londrina, ficamos 10 anos fora e voltamos para Londrina. Aí em 2002 que de fato eu entrei, porque é que na verdade a Didi, ela sempre me transformou numa pessoa daqui de dentro. As regras eram um pouco diferentes, a gente sempre vai mudando alguma coisa. Mas, por exemplo, eu estava sempre na assistência. Mas cantava o ponto, o Preto Velho do Zé incorporava, ela chegava ali na mureta e falava assim, entra, vem atender o Pai Joaquim. Então, essa ligação é uma ligação bem de muitos e muitos anos, né? Então, eu vivia, cambonava as entidades dele há muitos anos antes de entrar. Tanto que o Maurício sempre falava assim, mas eu achava que vocês, como que você está entrando para a corrente? Eu achei que você já estava aqui. Eu falei, não. Não de fato na corrente, mas estava em todos os trabalhos, atendia as entidades em todos os trabalhos, depois que nós voltamos em 1996. Só que a hora que eu entrei, parecia que era uma coisa assim de recuperação de tempo. Parece que eu tinha perdido muito tempo. E as coisas foram... Porque tudo veio em cima de mim. Aí, foi muito bonito, porque eu sabia que a única coisa que eu sabia é que eu tinha que fazer uma coxa. Então foi feita uma coxa de retalhos de 6,5 metros por 6,5 metros, que era um quadro que tinha aqui antes de ter o forro. E aí teve um dia que nós conseguimos acabar de construir essa coxa foi construída, tecida lá em casa. Ainda casada, meu marido nem doente era, em 2002. Aí eu tinha turno de costura da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. Todo mundo costurando para fazer essa coxa de retalhos. Aí, logo depois que eu entrei. Aí no dia que ela fez, o Pai João veio, todos os filhos ficaram no chão em volta da coxa, e o Pai João embaixo mostrando a união dos filhos. Foi a coisa mais linda nesse dia. Então a gente tem muitas histórias dessas, principalmente depois disso, de tudo isso que aconteceu. Então, depois disso eu fui cuidar de festa, eu fiz todas as festas há muito tempo.
Eu fiquei na vice-diretora, eu fiquei na tesouraria, eu fui passando em cada canto da casa. A Didi me tirou de retornar, de Camboná, e me botou no retorno. Eu chorei 15 dias. Falava, mas por que eu vou ficar aqui? Por que eu queria ficar cambonando? Mas ela me fez estar em cada canto da casa, ela foi me colocando para que eu aprendesse a cuidar de todos os pedaços da casa. A senhora vê hoje em dia como uma preparação Hoje, a luta interna foi muito grande. Mesmo quando ela me pegou na mão, que foi numa festa de Preto Velho, eu acho. O Pai João estava incorporado. E a Didi me chamou, eu estava ali na porta, ela me pegou na mão, me levou ali no ponto do Pai João. Falou assim, minha filha, eu posso estar errada, mas é você que vai me substituir. Eu falei, mas por quê? A senhora vai viajar? Eu acho que eu já falei isso no vídeo de 40 anos. Por que a senhora vai viajar? Falou, não, minha filha, você vai ficar no meu lugar aqui, cuidando da casa. A senhora tá louca. Na mesma hora, ela me pegou e me levou, ajoelhou comigo no Pai João, e o Pai João foi confirmando, ela não é meu Pai João. E ele falava assim, faz tempo que o nego está preparando ela. Acompanha ela desde pequenininha. E eu não conseguia abrir minha boca. Eu falava, enlouqueceu todo mundo. Porque eu tinha acabado de entrar, isso não era para mim. Didi estava aí, naquela época ela estava bem, ela estava com problema no coração. E aquilo foi, ela falou isso, e como ela estava com esse problema no coração, os dois pegaram e foram para o sítio, e foram ficando no sítio muito, e me largaram aqui no limbo, eu falo que era no limbo, né? Porque daí era terra de ninguém, né? Didi não estava aí. Então aí foi que eu comecei a aprender. Ela já tinha me ensinado e me mostrado muita coisa. Ela me falava muito, eu vivia muito aqui junto com ela, muito. Então ela foi muito, muito minha mãe mesmo, e ela me preparou e hoje ela me orientou muito. Eu costumo dizer que metade do que eu sou eu devo a ela. Porque foi ela que me orientou em muitas coisas, na maioria das coisas. Então, eu acho que hoje, mais distante daquela época, né, eu tenho certeza que ela estava me preparando. Porque ela já sabia disso há muito tempo. Ela me falou ali que eu ia substituir, mas ela já sabia disso há muito tempo e já imaginava isso há muito tempo. Então ela foi me preparando. E tudo a toque de caixa. Porque aí ela achou que estava doente, então ela achava que ela... Então tudo eu fui aprendendo muito rápido, muito rápido. Eu tive que passar e aprender por tudo. A Didi faleceu em 2011. Isso foi de 2007. 2007. O meu marido faleceu em 2007. Final de 2007. Isso foi de 2007, no começo do ano, até 2011. Eles ficaram muito lá no sítio, porque daí ela enfraqueceu. Ela enfraqueceu, foi ficando ruim do pulmão. Lá era melhor para ela, então eles vinham um pouco para cá. E a gente ficou cuidando da casa como conseguíamos cuidar naquela época. Mas eu ligava para ele tudo. Então foi muita convivência. Nos últimos anos, depois que eu voltei, nós voltamos de São Paulo de 96 para cá, até a Didi falecer, foi muita convivência. Então hoje eu acredito e aceito mais, porque no começo eu não aceitava muito, não. E no começo foi muito difícil porque eu tentava copiar muito a Didi, por medo de errar. Então eu sempre tentava fazer do jeito que ela fazia, até eu entender que o jeito era dela, não era meu. Então esse processo de aceitação meu não foi nem dos outros. Demorou um certo tempo, sofri muito, muito para aceitar, sofri muito com as pessoas, porque a cobrança da época da Didi era muito grande, então foi um processo muito doloroso. Até que um dia eu entendi, eu falei, eu tenho que fazer da melhor maneira possível, da melhor maneira que eu sei fazer, do meu jeito. E aí eu fui começando a acertar as coisas, ficar mais confiante, e acreditar de verdade com tudo que a avó... Mas isso tudo a avó cuidando de mim, me socorrendo muito. Muitas vezes me desesperei, ninguém sabia, mas muitas vezes a avó Luísa teve que me atender na casa,
para eu poder me equilibrar de novo. Porque não faltava quem quisesse que a gente se desequilibrasse. Então, a avó me cuidou muito, eu devo muito a ela. Eu admiro muito o Maurício, por quê? Porque o Maurício tem atravessado todas essas mudanças e está aqui até hoje, com 84, passando pela, sei lá, terceira, quarta geração. Quantas gerações de filhos da casa. Então, ele tem aprendido a lidar com toda essa mudança das gerações. Eu ainda estou um pouco atrás, mas estou também lidando com isso, entendeu? Então, essa é a nossa, assim, é uma coisa que a gente tem muita vontade, que as pessoas enxerguem um pouco mais isso de como ser filho de Umbanda, porque a gente às vezes pensa muito assim, porque a minha mediunidade, porque o meu caboclo, porque o meu não sei o quê. É umbigo. Umbanda não é umbigo. Umbanda é caridade, Umbanda é para o outro. A gente está aqui, Maurício, a vida toda, eu, de um tempo para cá, a gente trabalha muito e é para o outro que a gente trabalha. A gente não faz nada para a gente. Mas esse processo dessa mudança toda foi muito tempo e muito sofrido, entendeu? Que foi o tempo também, ao mesmo tempo, de entender que era ele. Porque o Maurício não teve dificuldade nenhuma, porque ele foi o fundador. Eu cheguei depois, gente, e substituindo uma mulher como Didi. Então, eu acabei de entender que eu não tinha que substituir. Eu não tinha que substituir. Ela teve o tempo dela e eu tenho o meu. Entendeu? De acordo com o que eu sou, né? Eu tento acertar em tudo, mas não vou acertar tudo, porque ninguém acerta tudo. Nem ele, nem você, nem ninguém. Então, é por isso que é tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Porque só você ver um filho melhorando, só você ver um filho chegar na pedra preta de um preto velho ou da avó Luísa, vó, muito obrigada, vó. Porque as pessoas vão achar que foram... Ninguém fez, quem faz são eles. São as entidades. Nós, enquanto se entendermos que somos só ferramenta, ótimo. Porque não podemos ser mais do que ferramenta, sabe? Porque daí a gente já passa na frente. Então, é assim, entender que ninguém é dono da casa, porque nem nós dois que estamos aqui na frente somos. Pai João, vó Luísa, seu Tranca são os donos da casa. Nós só cuidamos para ele. Então, que todo mundo possa entender que cada um aqui é um cuidador, para formar essa corrente linda e cuidar para que essa casa possa continuar. É aquela mudança que eu comentei agora há pouco, né? Do sofrimento todo que foi achar que a Didi tinha me colocado como mãe pequena, que ela estava certa ou não, até depois desse tempo todo, e vó Luísa trabalhar muito, para eu ter certeza de que realmente a função é minha. Porque no começo, eu estar substituindo, sendo mãe pequena, substituindo a Didi, até que ela ficasse doente e morresse. Eu estava substituindo ela, mas ela estava viva. Era uma fase diferente. Ela me orientava até doente. Eu ia todo sábado para o sítio, mas ela me orientava. Ela me orientou até o último dia que ela estava viva. Só que daí, era minha amiga e minha confidente. E aí, só que ela estava muito ruim no hospital. Ela estava muito ruim no hospital. E eu falei, eu vou visitar a Didi, mas eu trabalhava. Trabalhava porque ela me mandou trabalhar, porque eu nunca tinha trabalhado na vida. Ela falou, você vai, você precisa saber que você é capaz, porque você é capaz. Fui crua, saí de lá, fui trabalhar num cartório, que a dona do cartório falou, senhora, que você quiser, por favor, volte que o lugar é seu. Então, foi para ela, queria que eu soubesse que eu era capaz. Como muitas coisas, ela foi me mostrando que eu era capaz durante o tempo que ela foi me orientando. Porque eu nunca me achei capaz. Ela foi me fazendo mudar durante todo esse processo. E daí, como eu estava trabalhando, eu falei, eu vou ver de dia amanhã, que é sábado de manhã. E fui para lá. A pessoa que estava cuidando dela, eu falei, eu fico com ela de manhã. Saiu e eu fiquei com ela sozinha. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, eu estou indo para casa da avó. Falei, ai, Didi, não vai não, tá cedo ainda. Falou, vou, me escuta. Você vai cuidar do Maurício. Eu falei, vou. Eu não cuidei de vocês até agora? Estou cuidando? Vou cuidar dele, pode ficar sossegada que eu vou cuidar. Falou, não estou falando isso.
Eu estou dizendo que você vai casar com ele, vai aprender a viver mais modestamente e você vai ficar com no meu lugar no terreiro. Eu falei, enlouqueceu? Se você não tiver... Ela falou desse jeito, ela não teve o menor tato, foi para chocar mesmo. Falou assim, falei para ela, falei, se não tivesse internada, eu internava, falei para ela. Você tá louca? Falou, não tô louca, você vai ver que eu tô certa. Nisso entra ele, no quarto. Eu não sabia se eu entrava debaixo da cama, se eu saía, eu não sabia o que eu fazia. Ela olhou assim para ele, olhou para mim e falei, tô indo embora, tenho que ir para casa. Ela faleceu nessa noite. Foi a última vez que eu conversei com a Didi. Nessa madrugada ela morreu. Aí eu pensei, lascou, né? Com a minha cabeça antes de morrer. Aí, ela já tinha contado isso para um monte de gente. Só eu e ele que não sabíamos. Ela já tinha contado isso para algumas pessoas. Como eu sofri. Nós sofremos muito. Não, mas antes disso, o que eu pensei? Ela falou só para mim, né? Se eu não contar para ninguém, tá tudo certo. Fiquei quieta. Falei, não vai acontecer nada. Vou ficar muito quieta. Ela começou a infernizar ele no sítio. Isso tudo na espiritualidade. Ela enxerga até hoje, ela conversa até hoje. Assim, a ligação é essa. É única. Aí, alguém falou, aí depois a filha dele falou assim, eu já falei pro pai, uma coisa assim, eu falei, agora lascou. Eu fui embora, né, do sítio, eu tava lá no sítio. Falei, fui embora, num outro sábado, aí fui embora, falei, eu não quero ter essa conversa. Aí depois ele me ligou, eu liguei para saber alguma coisa do trabalho, porque ele se internou, ficou um tempo lá, no luto da Didi, ele quis ficar no sítio, ficou um tempo lá e eu aqui cuidando, então eu tinha que conversar com ele, não tinha jeito, né? Aí surgiu esse assunto e fomos conversar. E fomos conversando, a avó Luísa orientando, eu falava para a avó Luísa, falei, que avó Luísa, pelo amor de Deus, isso não existe, eu só enxergo pedra, já pensou se a gente tivesse alguma coisa? O povo ia me apedrejar, falou assim, eu não vejo nada disso, não, filha, tá tudo certo. Ele é viúvo, você é viúva, por que você está pensando isso? Só me derrubava. Até que a gente começou a conversar, no fim, resumindo, deu certo, casamos.